Meus irmãos, esse mês, nós vamos meditar sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Há algo de especial e único no cristianismo, que é o fato de que nós cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus único, que se manifesta em três pessoas. Quando a gente olha a história da salvação, desde o começo da Bíblia, nós percebemos que nessa história existe um protagonismo de cada uma das pessoas da Trindade. Num primeiro instante, nós encontramos o Pai como um Deus Criador, que realiza todas as coisas, que vai dirigindo a história até que chegue à plenitude dos tempos, o tempo oportuno, para que o Filho venha ao mundo. E é por isso que Jesus, quando está no mundo, realizando a salvação, então o Pai, vou dizer de maneira simples, que o Pai arquiteta a salvação, o Filho realiza a salvação e o Espírito aplica a salvação. É por isso que Jesus, quando está no mundo, vem ao mundo para realizar a salvação, ele diversas vezes fala com o Pai, prestando contas ao Pai, falando a respeito do Pai, da vontade que ele veio fazer. Então, o Pai é o primeiro protagonista, depois o Filho que vem ao mundo, morrer em nosso lugar, desfazer as obras do inimigo, para poder oferecer a salvação a todo aquele que nele crê. Pouco antes dele ser crucificado e deixar o mundo, nós lemos esse texto de João, que é um momento naquela última ceia, em que Jesus reúne os seus discípulos, para exatamente dizer a eles, olha, vocês vão passar por momentos muito difíceis, porque eu vou me ausentar de vocês, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele vai conduzir vocês a toda a verdade, ele vai fazer vocês se lembrarem de qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Nós, então, recebemos este Espírito que hoje tem o protagonismo na história da salvação. A presença do Espírito em nosso meio é para exatamente convencer e nos batizar. Se a gente pudesse dizer assim, o que o Espírito está fazendo hoje? Ele quer convencer e quer batizar a cada pessoa que se aproxima da presença de Deus. Você abriu aí em João capítulo 16, dos versos 5 a 8, o evangelista João registra o seguinte: Agora que vou para aquele que me enviou, Jesus falando a respeito do Pai. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, ele fala sobre a sua morte, a sua despedida, a separação entre eles. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? Então, para que serve o Espírito Santo? Qual a obra que ele está querendo realizar em nós? O que o Espírito quer fazer em mim e em você? Nós que já conhecemos a Cristo Jesus, que já tivemos essa experiência com o Senhor, agora somos habitados pelo Espírito Santo, vivemos debaixo da sua influência, buscamos ouvidos atentos para ouvir a sua voz, buscamos um coração humilde para entender e compreender a sua direção. O que o Espírito quer fazer? Como nós dissemos, ele quer convencer e nos batizar. O Espírito hoje trabalha, vai agindo para diminuir o meu poder, o poder que eu exerço em minha vida, para poder me dar poder, o seu poder. O problema do homem, por isso que o Espírito Santo precisa convencê-lo, é que ele entende que pode dirigir a sua vida da sua maneira. Ele sabe todas as coisas, ele
compreende-se como dono do seu destino, e ele precisa abrir mão desta verdade, desta convicção, para poder experimentar o poder do Espírito Santo de Deus. Esse poder que o ser humano imagina que tem, quando diz que é dono do seu próprio destino, que é dono da sua vida, é uma falsa sensação de segurança, que nós sabemos que ela dilui, ela cai diante de um pedido de exame do médico. A gente já fica inseguro. E o que está acontecendo com a minha vida? E agora? Como vai ser meu futuro? Já começa a elocubrar uma série de sentimentos depressivos, ansiosos, tomam conta da nossa vida. E nós não somos donos do nosso destino porque dependemos em tudo de muitas coisas. Em maio nós vimos aí sobre a importância, desde o começo, quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, já avisando que seria importante que a gente tivesse companhia. Viver sozinho é uma caminhada para o fim, é uma caminhada, uma derrocada. Nós dependemos do outro, nós dependemos de tantas circunstâncias para a nossa vida. Se nos tiram o ar, partimos, não é? Me lembro no tempo da pandemia, de um grande empresário dando esse testemunho ao sair do hospital, ele agradeceu pelo ar. Lá acamado, entubado, com falta de ar, quando ele percebeu, olha, quero agradecer a Deus porque Ele nos dá isso de graça. E isso nos sustenta a vida. O Espírito Santo quer diminuir essa percepção que o ser humano tem, que vem desde Adão e Eva, quando eles caíram no engodo daquela serpente e pensaram assim, nós vamos ser como deuses, vamos dominar o nosso destino, a nossa vida. E aí diminuir este poder, essa intenção do coração para experimentar o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Espírito vem nos convencer, como Jesus diz. E o que significa convencer? É reconhecer, é levar alguém a reconhecer uma verdade, ou mudar a sua opinião por causa dos fatos, das provas, ou até do raciocínio lógico. O Espírito Santo, então, está trabalhando na vida das pessoas para convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Ele quer fazer com que cada um de nós venha reconhecer, a mudar a nossa opinião a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Quantos de vocês já experimentaram isso, de acharem que vocês não têm pecado? Ou que aquela maneira de você viver não era pecaminosa? Quanta gente viveu de uma maneira que, olha, estou vivendo a minha vida. Até conhecer a palavra e falar, nossa, esse comportamento, esse valor que eu trago na minha vida, essa maneira de dirigir a minha vida é pecaminosa. Um grande problema que nós temos hoje é que as pessoas falam exatamente isso. Isso é pecado para você. A minha verdade, isso não é pecado, não é? Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que, e precisamos ser convencidos disso, que há um único Deus verdadeiro e que a sua palavra é a verdade. Que aquilo que Deus faz é justo. Que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Não aquilo que nós achamos. Nós precisamos exatamente nos despir dos nossos achismos para compreender a vontade de Deus. Então, convencer, o Espírito Santo tem um trabalho, um ministério de fazer com que nós reconheçamos que aquilo que Ele ministra ao nosso coração é a verdade. Que quando nós abrimos a palavra de Deus, nós não ficamos revoltados com o que ela nos acusa, com o que ela nos pede, com a correção que ela nos faz, mas nós aprendemos a nos alegrar naquilo que a palavra de Deus está nos apontando. O C.S. Lewis, ele escreveu um livro no qual ele se intitula O Convertido Mais Relutante de Toda a Inglaterra. Ele diz que na sua cabeça, a sua lógica, o seu intelecto, estavam convencidos da existência de Deus. Você se lembra que ele tornou bastante popular o argumento que dizia, olha, todas essas afirmações que Jesus faz a respeito de si mesmo, ou ele é um louco, porque ele não faz nada disso que ele fala que faz, mas ele acreditava, apesar de não fazer, ou ele sabia que ele não era capaz de fazer, mas mentia para todo mundo, então ele era um mentiroso, ou um louco, um mentiroso, ou então
é verdade o que ele fala. Ele é exatamente o que ele diz que é. Você tem essas três opções. Então Jesus pode ser um louco para você, ou um mentiroso, ou de fato ele é Deus. E ele diz então, ele testemunha isso, que ele foi, todas as suas resistências lógicas, intelectuais, ele era um grande intelectual, professor universitário, foram caindo. Ele falou, não é possível. Mas ele diz que emocionalmente, lá no fundo do seu coração, ele tinha uma grande relutância, porque ele temia perder o controle da sua vida. Ele temia finalmente se render. Você se lembra que nós falamos sobre o culto, que só existe culto quando a gente se rende finalmente a Jesus. Eu me lembro de um jovem que falava exatamente isso, que ele tinha medo de entregar a sua vida a Jesus. Porque vai que eu entrego a vida a Jesus, e Jesus me manda ser missionário na Amazônia. E aí, como é que eu vou fazer? E aí ele ficava resistindo, porque ele tinha medo de se entregar totalmente a Jesus. C.S. Lewis conta exatamente esse tipo de conversão, que às vezes vai derrubando tijolo por tijolo das nossas resistências, até que finalmente você se rende. E a rendição, por vezes, é dessa maneira. Eu sou o convertido mais relutante de toda a Inglaterra. Senhor, eu estou indo e o Senhor sabe como é que eu estou me entregando. Quantas dúvidas, quantos anseios ou dúvidas dominam o meu coração ainda, mas eu sei que o Senhor é a verdade. Lembra daquele pai que traz o filho, Jesus está lá no monte orando, aparece Moisés e Elias, quando eles descem, um pai apresenta um filho que estava sendo oprimido pelo inimigo, e ele chega para Jesus e diz, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos socorre a mim e a meu filho. E Jesus diz, se podes, tudo é possível ao que crê. E aquele homem fala assim, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, mas eu continuo sendo incrédulo. Então me ajuda a vencer essa relutância que existe em meu coração. O trabalho do Espírito Santo é nos convencer, é fazer com que a gente compreenda a verdade e creia nesta verdade através de fatos, provas e até deste raciocínio lógico que toma conta do nosso coração. Primeiro, do pecado, porque o mundo não crê em mim. Meus irmãos, muito simples. Qual é o pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a incredulidade, é a resistência, é aquele que não crê em Jesus e que vai chegar no último instante e não vai obter a salvação, não vai ser alcançado pela graça de Deus, porque exatamente resiste a esta voz do Espírito que tenta convencê-lo de que ele é pecador. Quando fala que ele vai convencer da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, que nesta obra de Jesus está a justiça de Deus. Não, mas eu tinha que fazer uma campanha, eu tinha que ajoelhar no milho, Deus tinha que ser convencido de que eu sou uma pessoa boa e que mereço os seus céus. Não, a justiça está em Cristo Jesus, no sacrifício que Ele realizou. Eu de nada tenho em mim, nada tenho a oferecer. A salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. Deus fez tudo. O escritor aos Hebreus fala que Jesus é aquele que é o ofertante, o sacerdote e a oferta. Ele realiza tudo na salvação. É Ele que vem ao mundo, como Ele mesmo diz, eu de minha espontânea vontade entrego a minha vida, eu me entrego como oferta, eu venho ao mundo assumir a humanidade, me vestir da humanidade para ser tomado, para que eu possa morrer no lugar da própria humanidade. E eu, depois de viver uma vida completamente agradável a Deus, sem pecado, como diz o escritor aos Hebreus, vou me apresentar diante de Deus, como sacerdote representando esta humanidade, levando a minha própria vida diante de Deus, representando essa humanidade. A justiça de Deus está aí. Paulo fala quando escreve aos Filipenses, eu quero ser achado nesta justiça de Cristo Jesus. Eu não quero ter a minha própria justiça. Eu abri mão de tudo.
Lembra que ele fala, olha, eu era hebreu dos hebreus, fariseu, do povo de Deus, irrepreensível, mais correto do que todos os da minha idade, mas eu considerei todas estas coisas como esterco, como lixo, para poder ser achado na justiça de Deus. Meu irmão, meu querido, é quando a gente aprende isso e compreende isso, e é convencido pelo Espírito Santo de Deus, que esta justiça que Cristo conquista é colocada sobre nós, nos cobre, é imputada a cada um de nós. É assim que o Espírito Santo vem nos convencer. Eu estou aqui na presença de Deus, não porque tenha qualquer merecimento, nenhum de nós tem. Se nós podemos todos juntos dizer uma coisa, é que não há um justo aqui. Nenhum sequer. E todos nós estamos aqui em gratidão, em louvor, dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor se fez justiça por nós. E por fim, ele diz que o Espírito Santo vai nos convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Sim, às vezes a gente encontra algumas pessoas que resistem à pregação do Evangelho, a nós anunciarmos essa mensagem tão boa. E às vezes a gente tem que conversar de uma maneira um pouco lógica, como diz aqui, essa definição de convencimento. Olha, vamos supor que eu esteja errado, que não exista vida após a morte, que não exista um céu, que não exista justiça em nada. E nós dois vamos morrer. E vamos acabar, deixar de existir. Isso não vai prejudicar em nada a minha vida. Certo? Mas pare por um pouquinho de tempo, coloque uma pulga atrás da orelha dessa pessoa. Pare por um pouquinho, por um instante e pense assim, e se esse crente que está pregando isso estiver com a razão? E se houver vida após a morte? E se houver eternidade? E se cada um de nós tiver que prestar contas da sua vida diante de Deus? Eu vou estar tranquilo, porque eu estou me apegando a Jesus. Mas se para você, que não quer crer em Jesus, não quer entender a justiça que há em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus tem esse ministério de nos convencer na nossa caminhada. Meus irmãos, esse é o ministério do Espírito Santo. Eu gostaria muito aqui, às vezes olho alguns rostos, e eu falo, quando é que fulano vai tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus? Quando é que ele vai finalmente se render? Ele gosta do Evangelho, ele gosta dos crentes, ele gosta da igreja, ele gosta dos louvores dos crentes. Mas quando ele vai finalmente cair aos pés de Cristo Jesus? Estou pregando, falando, insistindo. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E aí a gente fica nessa... Aí a gente começa a pressionar o Espírito Santo, né? E aí, Espírito, quando vai? Fala logo, quebranta. Primeiro, o Espírito tem esse ministério de convencimento que convence as pessoas que elas precisam vir a Cristo Jesus. Mas esse ministério de convencimento, ele vai também atuando na minha vida e na sua vida, mesmo depois que nós nos tornamos crentes, que nós nos rendemos a Jesus. É por isso que a Bíblia fala sobre aqueles que começam a ficar com a cerviz dura, né? Que fica com o nariz empinado, porque a coluna cervical não é capaz de render-se em humildade. A Bíblia fala sobre aqueles que começam a aniquilar o Espírito Santo de Deus porque não ouvem o Espírito. Quando você pensa, por exemplo, na trajetória do apóstolo Pedro, ele é chamado lá no Evangelho de João, junto com seu irmão, e Jesus encontra Pedro, chama Pedro para segui-lo, muda o nome de Cefas para Pedro, e ele vai confirmar essa chamada lá no final do livro, inclusive. Ele chama Jesus para um círculo íntimo de discipulado, de conhecimento, de crescimento. Pedro vai crescendo na presença do Senhor Jesus, nessa intimidade, nessa comunhão com o Senhor Jesus, a ponto de, como Jesus, andar sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Então, percebe? Tem alguém na nossa frente. Tem alguém que andou mais próximo de Jesus. E Pedro começou essa caminhada de discipulado, de comunhão com o Senhor Jesus. Enfrentou, inclusive, e quando ele anda sobre as águas,
ele enfrenta a incredulidade. Se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. E Jesus, então vem. Ele começa a andar sobre as águas, mas o evangelista diz que ele, sentindo o vento, teve medo e começou a afundar. É Jesus que estende a sua mão. Por que duvidaste? E o Espírito precisa convencer Pedro, olha, você parece que é corajoso, parece que é um homem de fé, mas ainda há incredulidade no seu coração. Depois Pedro, pior ainda, né, desse momento que tem Jesus por perto, tão próximo, olha, chegou perto de Jesus, Jesus estendeu a mão para buscá-lo. Ao fracasso, a queda de Pedro, que se manifesta quando ele finalmente nega conhecer a Jesus. Ele que teve esse tipo de experiência com Jesus, que viu, que teve esse desvendamento aos seus olhos de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele que andou sobre as águas, ele que viu inúmeros milagres de Jesus, curas, libertações. Ele é aquele que chega e diz, eu não conheço esse Jesus. Nega a Jesus 3 vezes. E esse é o homem que Jesus vem depois de ressurreto para restaurar. E ele tem que 3 vezes, assim como negou 3 vezes reafirmar, eu amo o Senhor e o Senhor sabe do meu coração. Talvez Pedro estivesse a dizer assim, o Senhor sabe que eu creio, mas que eu preciso que o Senhor me ajude na minha incredulidade, na minha fraqueza. Eu sou um homem ousado, eu sou uma pedra, como o Senhor mesmo trocou o meu nome, mas o Senhor sabe que eu preciso de Ti. E nós encontramos esse Pedro logo em seguida, tendo sido batizado pelo Espírito, um homem que é intrépido na sua pregação, na sua liderança naquela igreja. Convencer significa levar alguém a reconhecer uma verdade ou mudar de opinião sobre algo. Para os incrédulos, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Veja o que o apóstolo Paulo fala quando escreve a sua 2ª carta aos Coríntios. Ele fala assim, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, o ministério de pregar o evangelho a todos os lugares, era o ministério de Paulo. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus, porque não há outra maneira de chegar a Deus, a não ser por Jesus Cristo, não há outra maneira de se tornar filho de Deus, a não ser por Jesus Cristo, não dá para dourar a pílula, como se diz. Por isso ele diz, nós não torcemos a palavra de Deus, nós renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos e enganosos, e ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, essa verdade tem que convencer o seu coração. Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho, o evangelho é a boa notícia, se essa boa notícia que nós estamos dando a vocês está encoberto aos olhos daqueles que não creem, para os que estão perecendo é que está encoberto. E aí Paulo diz, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqueles que não conseguem crer, que não foram convencidos, que não se renderam a esta verdade, estão debaixo desta cegueira que o inimigo coloca sobre a humanidade. Nós temos visto tantas pessoas na nossa cidade buscando outros deuses. Agora, neste instante, há pessoas celebrando a sua sexualidade, a liberdade de ser o que bem pretende ser, fazendo deste prazer o seu Deus. Não conseguem enxergar, brincam com essa verdade. Mas o Deus desse século o Deus dessa era, deste século, cegou o entendimento deles. Eles não conseguem ver a luz do evangelho da glória de Cristo. Paulo insiste então, mas nós
Não estamos pregando a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus Cristo. Pois Deus que disse, por isso que a gente precisa insistir com o Espírito Santo em oração e nos colocando em consagração. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu vou enxergar Deus olhando para Jesus. E é Deus quem vem dizer, haja luz, resplandeça a luz nesses corações. Senhor, esse meu filho, esse meu marido, essa minha esposa, esse meu irmão, esse meu pai, esse meu amigo querido, essa pessoa que anda comigo, abre os olhos, desvenda os olhos dele, o próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. Isso é para o incrédulo. Paulo fala que quando chega a nós, no discípulo de Jesus, ele quer nos levar a essa submissão. Lá na igreja de Corinto, Paulo tinha algumas dificuldades e algumas pessoas eram insubmissas. E ele então disse que, olha, nós precisamos pensar a mesma coisa, nós precisamos estar submissos àquilo que Deus está nos ensinando. E então ele escreve sobre essas discórdias que existiam naquela igreja. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Essa semana, lá na aula, no seminário, o aluno estava dando uma palestra, uma apresentação sobre profecia. E ele pegou um exemplo no final da aula sobre o livro de Amós, o profeta Amós. Foi muito interessante, porque Amós é um profeta intrépido que denuncia os pecados de todas as nações e inclusive aquela da exploração do pobre. E um dos alunos começou falando assim, mas qual o problema, né? Amós fala assim, olha, vocês estão dormindo em camas de marfim, suas mulheres estão tomando banho em leite de cabra, vocês estão vendendo o pobre pelo preço de um par de sapato. E a gente deu esse exemplo. Não é isso que acontece hoje? Você tem bolsa que custa 10 salários mínimos. E às vezes a gente fala assim, vamos pagar um salário mínimo para alguém, é muito. E a gente começou a conversar sobre isso com os alunos, um aluno falou assim, mas qual o problema? Se há um mercado que compra bolsa de 15 mil, sapato de 30 mil reais, carro de 3 milhões de reais, qual o problema se há um mercado que quer isso? O problema não é exatamente se há um mercado. O problema é que quem compra algo de uma bolsa de 15 mil reais acha que a sua empregada pode viver muito bem com um salário mínimo. Esse é o problema. Que tem gente passando fome. E quando ele falou sobre o mercado, se há um mercado, logo nós descobrimos que nós não fomos chamados para pensar ou raciocinar como o mercado. Nós somos chamados para raciocinar como o povo de Deus. E é por isso que Amós estava reclamando do povo de Israel. Tem gente com dinheiro para comprar bacia de leite de cabra para você tomar banho. Tem gente aí em Israel com dinheiro para comprar cama de marfim, feita de marfim. Mas vocês não são qualquer um, são o povo de Deus. Vocês precisam aprender a vencer esses argumentos. E o que Paulo fala aqui é exatamente isso. Nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas, porque senão o raciocínio do padrão humano, o raciocínio humano vai nos vencer. Faz muito sentido muitas coisas. Nós vimos isso quando falamos sobre família, sobre casamento, sobre sexo durante o mês de maio. Há um padrão por aí. Mas nós não fomos chamados para raciocinar com este padrão. Nós somos chamados para ser o povo de Deus e ser luz no meio das trevas, ser sal que traz sabor ao mundo. E ele diz então assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aqueles argumentos, aqueles pecados que tomam lugar no nosso coração e ficam enraizados, encastelados, porque o pecado que fica dominando o nosso coração, ele está reinando em nós. E no coração do cristão só pode haver um rei, um só Senhor. Nós aprendemos isso também. Quem vai destruir
isso que está encastelado no meu coração, que se tornou uma fortaleza que eu não consigo derrotar. Ele diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As armas são poderosas de Deus. Sabe, meu irmão, quando a gente tem uma dificuldade, uma luta, e a gente já sabe que vai ser perdedor, porque isso está encastelado. Você lembra daqueles castelos que o pessoal fazia um fosso de água no entorno, que era para dificultar o inimigo de entrar? No tempo de Israel ainda não existia exatamente isso, mas eles construíam grandes muralhas que impediam o inimigo de adentrar ali. Eles podiam, às vezes, sitiar a cidade. Mas vamos nos lembrar que Jesus prometeu aos seus discípulos, a você e a mim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então aquele castelo e até aquele forte que você tem no seu coração, ele não prevalece contra a ação de Deus. E é por isso que ele diz, nós não lutamos com armas humanas, mas lutamos com armas poderosas em Deus. E sabe qual é a arma poderosa que a gente tem? É clamar o nome de Jesus. É pedir socorro ao Santo Espírito de Deus. É onde estivermos, clamarmos. E é onde estiver alguém que precisa, eu clamar e eu levar esse nome dessa pessoa diante de Deus. O Espírito Santo vem nos convencer dessas verdades. Por fim, eu quero lembrar que ele vem nos batizar. Atos 1:8. Porque nós cremos que isso é algo concomitante. Quando você se rende a Jesus, ele não vai esperar, se você toma uma decisão agora, ele não vai esperar quarta-feira no culto de oração, no próximo domingo. Imediatamente, o Santo Espírito de Deus vai te envolver. Vai vir fazer morada, porque ele vai ter acesso ao seu coração. Ele vai vir com poder derrubar essas fortalezas que dominam o seu coração. Ele vai mudar o seu entendimento. Quantas pessoas entraram uma vez na igreja com seus pecados todos, fazendo o que bem lhe parecia, e saem daqui dizendo, eu nunca mais vou fazer isso, porque eu sei que isso desagrada ao meu Senhor. E esse batismo no Espírito significa que o Senhor Jesus imediatamente nos envolve, nos mergulha, nos coloca para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E agora ele fala assim, agora você não é mais um descrente, você agora é meu filho e minha filha. Você agora foi adotado na família de Deus. E a partir deste instante nós temos poder para sair e falar assim, olha, um dia eu entrei dessa maneira num culto e saí completamente transformado. Até aquele dia eu não entendia quem era Jesus. A partir daquele dia, Jesus transformou a minha vida. É Ele que nos dá força, Ele que nos coloca numa função dentro da vida da igreja e Ele que nos empodera para falar do seu amor às outras pessoas. Há uma música, eu creio que já citei, não vou cantar não, tá? Fiquem tranquilos, que diz assim, quando eu conheci essa música, eu falei, que coisa maravilhosa. O autor diz assim, eu tenho a minha opinião formada a respeito de Jesus. Para você ele pode não ser nada, mas para mim é muito mais do que uma cruz. Ele é o meu escudo indestrutível, o Deus em quem eu posso confiar. Olhar de uma criança, a esperança, a luz que me ilumina o caminhar. E o modo como entrou na minha vida, nem eu, nem mesmo eu sei explicar. Mas creio, ele veio, foi e vai voltar. Vem me buscar. Talvez o que eu lhe disse não convença. Sua crença pode estar do mesmo jeito. Mas quando ele voltar, não me procure. Pois nesse dia você não terá direito. E ele vai voltar terrivelmente. E a gente deste mundo vai chorar. Para mim, será um dia glorioso.
mas para você, eu não sei como será. Quem é você aqui? Esse que resiste? Esse que não se convence? Esse que não se entrega? Esse que não se rende? Ou você é como esse autor que diz, olha, eu sei que um dia eu fui alcançado por esse amor, eu não sei nem direito explicar. Quando eu vi, eu estava enxergando o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Todo o meu pecado tinha sido perdoado, carregado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E eu estava liberto, pronto para viver debaixo da graça de Deus. Hoje é o dia de você tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus, porque o Espírito hoje está aqui para convencê-lo disso.